Abençoe todos vocês nessa noite. Que vocês voltem para casa melhor que chegaram. E levem para casa também a presença do nosso Espírito Santo. Jesus fale com vocês nessa noite. Amém? Vamos pôr de pé, nós vamos fazer uma oração antes da leitura, em agradecimento à nossa campanha, nosso 9º dia. Estamos representando o mês de setembro nessa noite. E vocês que vieram, fica aqui o nosso agradecimento, E hoje, com a palavra, a nossa missionária Maria vai trazer o tema da campanha hoje, que é Gideão, capítulo 9, em Juízes, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Ok? Vamos orar, irmão. Vamos agradecer essa campanha, agradecer porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nessa noite. E também orar por aqueles que não puderam chegar, ou aqueles que vão chegar mais tarde. Mas que Deus abençoe a todos. Aqueles que vieram nas campanhas, que hoje não estão aqui, que Deus abençoe também ricamente a vida deles. Meu Deus, meu Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na nossa 9ª edição, nosso 9º culto. Que o Senhor receba a nossa campanha, Pai, a campanha dos milagres. E nessa noite, Pai, nós te trazemos mais um milagre em toda a sua história. Que Deus entra nessa casa agora, Pai. Entra aqui pelo lado dessas pessoas, abraçando cada uma delas, Pai. Que o Senhor fale bem mansamente no ouvido delas o que elas precisam ouvir. E que elas falam do Senhor bem baixinho, lá no coração, o pedido que eles querem para essa noite. E todos os irmãos da casa estiverem pedindo alguma coisa nesse momento, Senhor, que o Senhor se abaixe para ouvir. Entregue para eles essa bênção, Pai. Entregue para eles, Pai, esse milagre dessa noite. Que esse culto, Pai, possa chegar até Ti com forma de agradecimento, Pai. Que a gente possa, Pai, enaltecer o Seu nome. E que nessa noite, Pai, o Senhor nos cubra, Pai, com o Seu manto. Nos cubra com o Seu santo amor, Pai. Que o Seu Santo Espírito venha nesse momento, nessa igreja, Pai. Derruba o Seu fogo sobre esses irmãos, Pai. Alimentando com fé, com esperança, com alegria, tirando todo o cansaço do corpo, Pai, tirando toda a enfermidade, toda a tristeza, toda a dúvida, toda a desavença, Pai, que tem na família, que tem com os amigos, no trabalho. Que nesse momento o Senhor retire tudo, Pai. Que essa campanha, Pai, seja para fortalecer o nosso laço contigo, Pai. Que o Senhor nos aprove, Pai, nesse trabalho que estamos fazendo. E que nessa noite, Pai, o Seu Filho Jesus nos abrace. Nos dê aquele abraço apertado, Pai, para tirar todo o cansaço, toda a dor, toda a dúvida, Pai. Que o Senhor aumente a nossa fé nesse momento, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos erros, os nossos pecados, mas que o Senhor não nos tire da Tua presença, Pai. O Senhor nos escolheu, Pai. Estamos aqui, eis-me aqui, Senhor, eu e minha família. Trabalhamos para o Senhor, eu e nossa igreja, Pai, trabalhamos para o Senhor. Os nossos irmãos, Pai, estão aqui prontos para servir-te, Pai, usa-nos da forma que achar melhor. Então, nesse momento, eu te chamo, Jesus. Estamos aqui na sua igreja, Pai, somos o seu mordomo. Venha, Jesus, toque nessas pessoas agora, Pai. Entra por esses corações, Pai. Entra por esse corpo, Pai, tirando toda a ruindade, toda a enfermidade, toda a maldade, bruxaria e inveja, mal desejado, que caia por terra agora, Pai. Aquela desavença dentro de casa, que saia, que expulse o inimigo da nossa vida. Nós servimos a Ti, Pai. O único Deus que adoramos é a Ti, Pai. Não existe outro Deus em nossa vida e nunca existirá. Que o Senhor nos perdoe, Pai, pelos momentos de fraqueza da nossa parte, pelos momentos de dúvida que temos, Pai. Mas aumente a nossa fé, Senhor. Que essa noite seja, Pai, uma carga em nossos corações, para que a gente nos estruture novamente, Pai. Não só para nós, mas para auxiliar aqueles que estão dos nossos lados, Pai. Que na nossa casa, Pai, a gente leve essa bênção maravilhosa hoje, Pai, para os nossos filhos, para o nosso marido. Que o alimento, Pai, seja fartura na nossa mesa. Que a saúde seja fartura na nossa vida, Pai. Que a alegria esteja presente no nosso coração. Que nós temos vontade, Pai, o tempo todo de servir a Ti. Que nós dividimos o que o Senhor nos deu, Pai, com o coração grato. Que nós podemos enaltecer o Teu nome e agradecer em todos os momentos a nossa palavra que aprendemos com o Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos capacite para a obra, Pai.
Que o Senhor nos use, Pai, da forma que o Senhor achar melhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Pai, para a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não sei como vocês chegaram aqui hoje, mas eu sei que as minhas forças já estão aumentando. Eu sinto que o Espírito Santo já está nos chamando para a adoração, para os louvores, e que essa vai ser uma noite especial, como todas estão sendo. Que esse culto de hoje seja marcado na nossa lembrança e que a presença de Jesus Cristo esteja na casa. Amém? Vou convidar os irmãos a fazer uma leitura em Daniel 10, versículo 1 ao versículo 13. Lembrando que o tema da nossa campanha é Daniel, capítulo 10, versículo 12. Mas a nossa leitura agora é em Daniel, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. Os irmãos podem fazer a leitura sentados, não tem problema, fiquem à vontade, como Deus permitir que vocês se alojem na igreja. Glória a Deus. Amém? O irmão que sentir a vontade de levantar, pode levantar. Quem quiser ficar sentado, pode ficar. Deus está muito contente com vocês. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra verdadeira trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edriquel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, os seus pés como cor de bronze acaçalado, e a voz de suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormeci. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer? E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Só isso, irmão. Vamos só reler aqui o versículo 12, que é da nossa campanha. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Esse versículo é uma mensagem de esperança e de que as palavras de Daniel foram ouvidas por Deus. Daniel está pedindo socorro do Senhor para seus problemas. Ele entende que é Deus que é capaz de livrá-lo de sua angústia. Isso nos ensina que quando enfrentamos desafios na vida, devemos lembrar de colocar nossa confiança em Deus. É importante lembrar
que Ele é mais do que capaz de nos ajudar a superar qualquer desafio que possamos enfrentar. Daniel confia nos meios de Deus para salvá-lo e pede para que seja livre da sua angústia, e ele foi atendido. Daniel se entregava em oração ao Senhor, era temente a Deus e esperava sempre que Deus falasse com ele nas suas decisões. Daniel se entregou numa visão e respeitou o que Deus mandou dizer para ele, e as suas preces foram ouvidas, porque Daniel, ele aceitava tudo que Deus lhe pedia, ele não duvidava, não questionava. A fé dele era muito maior do que muitas pessoas possam imaginar, porque tudo na vida dele era em cima de oração. Daniel era uma pessoa demente e adorada por Deus, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito simples, humilde, voltado sempre para as orações e atendendo o que Deus passava. Nós estamos numa campanha e hoje é o 9º dia dessa campanha. Nós estamos representando o mês de setembro. Nós tivemos o primeiro dia, nós falamos do milagre da salvação, que foi Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12, que falou do paralítico de Cafarnaum. No segundo culto, que era o milagre da harmonia do lar, Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, foi falado sobre o endemoniado de Gadareno. No terceiro dia, o milagre financeiro, em Gênesis capítulo 30, 27 a 43, a história de Lobão com Jacó. No capítulo 4, o milagre ministerial, em Reis 19, 1, 21, que era a história de Jezabel com o profeta Elias. No quinto dia, o milagre da saúde, em 2 Reis capítulo 5, de 1 a 19, trouxe a história de Naamã, o milagre da purificação e a quebra do orgulho. No sexto dia, o milagre dos filhos abençoado em Lucas 8, 40, 42, 49 e 56, que foi a cura da filha de Jairo. No sétimo dia, o milagre da honra, que foi em Josué capítulo 10, versículo 1 ao 14. O oitavo dia, o milagre da sensatez, foi falado em Êxodo capítulo 13, 18 a 22, o povo pelo deserto. E hoje nós estamos no 9º dia, trouxemos o milagre do equilíbrio emocional, que é em Juízes capítulo 6, versículo 12 ao 16, que fala do chamado de Gideão. Equilíbrio emocional é a capacidade de gerir as emoções de forma saudável, reconhecendo e respondendo aos desafios da vida, em um estado de bem-estar psicológico que permite lidar com a diversidade de forma equilibrada. Hoje nós estamos trazendo o milagre do equilíbrio emocional, que seria manter o foco e controle mental, encarar os problemas de forma madura e consciente, lidar com frustrações, suas consequências, adaptar-se às mudanças, construir relacionamentos mais saudáveis, manter serenidade, regular as emoções, ter perspectiva positiva, observar a forma como você se comporta, identificar as situações, controlar os impulsos, respirar em momentos de impulsividade, equilibrar a razão entre a emoção, buscar o autoconhecimento, pensar antes de agir, identificar suas fraquezas, exercitar a autoconfiança e também aprender a dizer não. Na Bíblia, o equilíbrio emocional está relacionado com uma capacidade de manter o controle mental e o foco diante das adversidades. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6, diz que manter um espírito dócil e tranquilo é de grande valor para Deus. Em Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Em Tiago, capítulo 1 a 19, diz que devemos ser prontos para ouvir, tardios em falar e ainda mais tardios em ficarmos irados. Outros ensinamentos bíblicos sobre emoções. A Bíblia ensina que a fé em Cristo pode levar uma transformação interior que afeta as emoções. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia ensina que devemos agarrar-nos às nossas crenças
e agir de acordo com elas, independentemente de cada situação. O 9º dia declarou o milagre do equilíbrio emocional. Nós vamos trazer a história hoje de um personagem chamado Gideão. É uma história muito bonita, é uma história que vai nos ensinar muitas coisas. Deus trouxe através da perspectiva de Gideão uma história diferente, uma história que Deus nos escolhe, mesmo quando nos achamos incapazes de fazer alguma coisa. Assim mesmo, Deus nos coloca para fazer a obra e Ele nos protege. Amém? Vamos abrir uma oportunidade rapidinha, para não tomar muito tempo. Irmã Célia com o Edinho, irmã Célia sozinha, como seria? Já chamar as irmãs já de uma vez. Alô, alô, Deus. Alô, glória a Deus.